Amém, amém. Poder assentar, queridos. No Evangelho não precisa colocar agora não, mas no Evangelho do Senhor Jesus, que João escreveu, lá no capítulo 16, versículo 33, no último versículo deste capítulo, Jesus fala a respeito, não vou pregar sobre esse texto não, o texto vai ser outro. Jesus fala a respeito das tribulações. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tenha paz, eu venci o mundo. Então, por sermos evangélicos, por estarmos dentro do reino de Deus, instalado aqui na face da terra, não quer dizer que nós estaremos imunes, isentos de qualquer tipo de dificuldade, de problemas. Os problemas irão surgir, mas nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Enquanto a equipe de louvor estava louvando ao Senhor aqui em cima, quando fala, eu estou contigo, filho. Eu estava cantando também, louvando, eu estou contigo, Cláudio. Eu estou contigo, Cláudio. Eu estava, colocando para mim. E nós precisamos trazer para cada um de nós tudo quanto o Senhor Deus tem falado através da palavra dele, através dos louvores, por intermédio das orações. Agora sim, vamos trabalhar. Estaremos meditando nesta noite no livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 17 e 20, que nos diz assim, vamos ler de forma alternada. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso, pegou a mão do pai, a fim de mudá-la de cabeça de Efraim para de Manassés. Os irmãos 18. Mas seu pai recusou e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Pai querido de infinita misericórdia, nos encontramos mais uma vez, ó Senhor, na Tua casa, com o único objetivo de prestarmos um culto a Ti, ó Senhor Deus. Seja com cada um de nós, e que a Tua palavra ó, venha de encontro às nossas necessidades, e as aflições, os entristecimentos, ó Senhor, que porventura existam, venham a existir em nossas vidas, que a Tua palavra possa nos orientar, ou sermos orientados pela Tua palavra, quanto ao nosso procedimento, ó Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, para prestarmos um culto a Ti. Nós Te agradecemos. E Te pedimos, ó Senhor Deus, conforme a Tua palavra nos diz, que os Teus olhos estejam atentos, estejam abertos à oração que se faz neste lugar, ó Senhor Deus. Muito obrigado pela Tua presença em nosso meio. Agradecimento este feito em um nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Vamos meditar nesta noite vamos pensar um pouco sobre esse tema ali. Como lidar com as tragédias. Como lidar com as tragédias. Pastor, eu vim aqui na igreja hoje pensando que se eu fosse falar sobre vitórias, e só vai falar sobre tragédias. Nós precisamos falar sobre vitórias e precisamos falar sobre tragédias, sobre problemas e sobre dificuldades que possam e venham surgir em nossas vidas. Temos que estar preparados, porque conforme mencionei no início, nós não estamos isentos de algum tipo de dificuldade, de algum tipo de problema. Então, precisamos estar preparados. O que acontece? No Egito, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim.
E observe que as bênçãos de Deus começou muito antes. Jacó foi abençoado pelo Senhor, tanto é que o nome dele foi trocado para Israel. Ele foi abençoado por Deus. Agora, já no Egito, José, ele teve 2 filhos. E seu pai Jacó estava lá no Egito com ele. Então, os 2 filhos que José teve no Egito foram Manassés e Efraim. E o normal, o costume daquela época, era que a mão direita do pai fosse colocada, ou do patriarca, fosse colocado sobre a cabeça daquela pessoa que seria abençoada. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que Manassés era o mais velho e Efraim o mais novo. Mas só que na hora de colocar as mãos, nós vamos falar um pouco daqui a pouco sobre isso, Jacó inverteu as mãos. E é bom nós lembrarmos o nome antigamente, no Antigo Testamento, os pais davam um nome aos filhos de acordo com a situação. Por exemplo, Manassés, Deus me fez esquecer. Então José lembrou de tudo aquilo quando ele foi vendido pelos irmãos que ficou lá no Egito. Então Manassés, Deus me fez esquecer. Ele deu esse nome ao seu filho mais velho. E quanto a Efraim, Deus me fez crescer. Por quê? Porque José, ele cresceu em todos os aspectos no Egito. Cresceu em todos os aspectos. Não cresceu somente no aspecto físico, mas cresceu também a nível social. Ele cresceu muitíssimo lá no Egito. Então, por isso que ele colocou o nome de Manassés, Deus me fez esquecer, por causa dos sofrimentos que ele teve lá no Egito, quando ele foi vendido pelos irmãos, quando mentiram para o seu pai, falando que ele estava morto, mas ele estava vivo lá dentro do Egito. E ele colocou o nome do seu filho, de Manassés, do mais velho e do mais novo. Efraim colocou, Deus me fez esquecer. Por que Deus me fez esquecer? Porque quando o filho nasceu, eu falei assim, não vou guardar mais este rancor no meu coração. Eu vou esquecer tudo quanto aconteceu. E às vezes nós guardamos tantas coisas ruins no nosso coração. Guardamos tantas coisas que nos entristeceram há 15, há 20 anos atrás. Aí às vezes chegam até a dizer para a pessoa que está ao nosso lado, eu nunca vou esquecer. Agora das coisas boas, às vezes, poucas vezes lembramos. Poucas vezes lembramos. Ou declaramos. Mas das coisas ruins, nós sempre, ou muitas das vezes, nós sempre damos uma ênfase maior. Então, quando ele coloca o nome do filho mais novo dele de Efraim, Deus me fez esquecer. Em nome de Jesus, esqueça as coisas ruins que aconteceram já na sua vida. Alegre-se com as coisas que Deus já lhe proporcionou, as coisas boas que Deus já fez. A coisa terrível é você ficar preso ao passado como um fantasma, você carregando aquele fantasma na sua vida. Lembre das coisas boas, das que já aconteceram e das coisas que virão, que Deus trará sobre a sua vida também. E aí eu cheguei a colocar aqui uma imagem de Jacó deitado e colocando a mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés. E então José observou essa cena e falou, pai, não, está errado, pai, o senhor tem que trocar de mão. O mais velho, o primogênito é Manassés, não Efraim, o mais velho é Manassés. Efraim é o mais novo. E Jacó fala, eu sei o que eu estou fazendo, filho, parafraseando, eu sei o que eu estou fazendo. De Efraim sairiam 10 tribos do reino do norte que se tornou Israel. Saíram 10 tribos de Efraim. Lógico que de Manassés, Deus trabalhou também na vida de Manassés. Mas é interessante que quando nós começamos a observar a vida de Efraim, ele cresce, né? Ele desenvolve, mas as coisas começaram a dificultar. Vieram de uma linhagem boa, de um bom aprendizado, mas o início da tragédia na vida de Efraim, vamos observar que está lá em Oséias capítulo 4, versículo de número 17, que nos diz assim, Efraim aliou-se, está lá no versículo 17, parte do versículo 17, Efraim aliou-se a ídolos, deixem-no só.
Efraim, aquele que foi abençoado, tá certo, pelo seu avô, ele começou então a se envolver com ídolos, fugindo completamente das orientações de Deus. Ele foi abençoado. Todos nós aqui somos abençoados por Deus. Mas em algum determinado momento, nós podemos ter um deslize e começarmos a enveredarmos por caminhos errados, por algumas coisas que não são da vontade do Senhor Deus. Então, o que estava acontecendo com Efraim agora, dentro dessa tragédia? Bateu nele o orgulho, tornou-se uma pessoa orgulhosa. Presidente dos Estados Unidos, o 16º presidente dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, deixou marcado: quer conhecer uma pessoa, quer conhecer o caráter de uma pessoa, Abraham Lincoln, quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê a ele dinheiro e poder. Dê dinheiro e poder. Aí nós vamos conhecer, você vai conhecer aquela pessoa. E o que estava acontecendo agora com Efraim? O orgulho veio sobre a vida dele, devido às conquistas, devido à posição que ele havia destacado, 10 tribos de Israel. Então ele começou, 10 tribos do norte, então o orgulho subiu à cabeça daquele jovem. A infidelidade na esfera espiritual, também tomou conta do coração daquele jovem. Também a autossuficiência. Às vezes as pessoas se julgam autossuficientes, capazes de resolver os seus próprios conflitos. E de repente elas até conseguem dirimir parte daquele conflito. Mas quando nós chegamos e falamos assim, não, eu sozinho resolvo essa situação. Você pode ir até um certo limite. Mas vai chegar um momento que você vai falar, Senhor, ajude o teu servo. Senhor, tenha misericórdia de mim. E às vezes também, irmãos, algumas pessoas já abençoadas por Deus se deixam levar pela autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso, eu posso fazer sozinho, eu posso resolver as minhas questões sozinhas. E isso estava acontecendo com Efraim também. A tragédia chegou na vida dele e não foi somente esta tragédia, vieram coisas piores. E a idolatria, ele começou a adorar outros deuses, passou a ser politeísta. E começou a adorar outros deuses também. Um jovem que viu o exemplo lá no seu avô, um jovem que viu um exemplo no seu pai, e agora que aprendeu com o seu pai, agora ele se envereda por outro caminho. E às vezes acontece isso, de conversarmos com alguém e a pessoa fala assim, não, porque a minha avó foi evangélica. Por exemplo, eu tenho uma avó, as duas avós, materna e paterna, eram evangélicas. E eu não era evangélico, mas eu tenho uma lembrança muito boa dessas minhas avós. Tenho uma lembrança dos meus pais evangélicos, que me ensinaram coisas do evangelho. Então nós temos pessoas do passado que falam assim, olha, você é uma pessoa abençoada. Nossos pais, você é uma pessoa abençoada. E verdadeiramente nós somos pessoas abençoadas por Deus. Mas precisamos ter muito cuidado quando essas tragédias vêm sobre nossas vidas. Aceitei a Cristo, agora vou andar, João Pedro, vou andar agora tranquilo, porque nada vai me acontecer. Nada vai me acontecer. E pode acontecer. Mas só que nós não estamos sozinhos. Nós temos alguém que vai lá para assim, olha, vem cá, meu filho, você não está sozinho. De Efraim, nasceram 2 filhos. Efraim teve 2 filhos, a princípio, 2 filhos. Ézer e Eleade. 2 filhos de Efraim, que foi abençoado. Ele foi abençoado. Aí esses 2 filhos de Efraim, então eles observaram que o seu pai, que o seu avô, que o seu bisavô eram homens de Deus. Mas onde surge aí os impedimentos, onde surge aí as situações ruins na vida desse jovem? Nesse próximo slide, vai nos mostrar ali o que esses 2 jovens
Ézer e Eliade, eles fizeram, nesse próximo slide, eles foram roubar gado. Eles foram roubar gado. De acordo com a primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 21 e 22, também está no slide. E seu filho Zabade e seu filho Zutela, aí eu coloquei em vermelho, Ézer e Elade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Olha só que situação. Eu creio um entristecimento muito grande daquele pai que criou aquele filho, daquele avô que, orientou aqueles netos. E no versículo número 22, por isso, Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Porque não é de menos, né, irmãos? Você cria o seu filho, você cria a sua filha, procura colocar dentro dos caminhos do Senhor, e é certo que, é lógico que um determinado tempo, eles farão as escolhas deles, as escolhas podem ser boas ou escolhas ruins, mas são escolhas da própria pessoa. Então esses dois jovens, eles resolveram roubar gado. Olha, como é que pode uma coisa dessa? Não veio de uma família paupérrima. Eles não vieram de uma família pobre, uma família sem condições, mas foram roubar gado. Só que nós nos prendemos muito, mais uma vez falando, às coisas ruins. Efraim, ele não teve somente esses dois filhos que entristeceram o coração dele. Vamos dizer assim, que trouxe um certo desgosto para o coração dele. Mas ele ficou preso naquilo ali, tão preso, que ele esqueceu de uma filha que ele recebeu, que Deus deu a ele também. Um outro filho, Berias, ou melhor, um outro filho chamado Berias, que tinha um significado, as coisas do mal, ou desgraça. Vou falar depois da filha, ele teve uma outra filha também, vou falar da filha também. Então ele teve um outro filho, além desses dois, ele teve outro filho chamado Berias, que o significado do nome era coisas do mal ou desgraça. Agora imagine, os garotos chegavam lá junto aos rabinos, junto às crianças, quando completava 12 anos, né, que ia estudar a Torá, perguntar, qual é o teu nome? Meu nome é desgraça. Meu nome é desgraça. Ou então, se quiser, pode me chamar coisas do mal. Porque o pai estava tão preso nas coisas ruins que aconteceram, que o filho que nasceu, o outro filho que nasceu, ele deu esse nome, Berias, que significa desgraça. Olha o que, às vezes, a nossa mente é capaz de fazer. Nós, às vezes, nós ficamos tão presos às coisas ruins, que transportamos, vou falar um pouco sobre isso, que transportamos para aquela pessoa que está perto de nós, que estão próximos a nós. Nós chamamos de desgraça, coisa do mal. Para onde você vai agora? Onde que está fulano? Aí fala o nome do filho. Onde que está fulano? Aquele infeliz, eu não sei onde ele está. Aquela infeliz, eu não sei por onde anda. Nem sei a hora que ela vai chegar, nem sei a hora que ele vai chegar. Não sei, mas é um desgraçado na vida. Meu Deus do céu. Não é desprovido de graça, mas no sentido de tudo dar errado na vida dele. Então, o que estava acontecendo aqui com este pai? Ao invés de olhar para as coisas boas da vida, ele pegou as coisas ruins, guardou no coração, e quando o filho nasceu, quando Berias nasceu, colocou esse nome no filho. Quando eu estou falando em desgraça na família, veja só como é que as coisas vão caminhando. As coisas vão caminhando. E tinha de tudo para ser uma coisa excelente. Ele transferiu para o seu filho as suas dores. Nesse outro slide. Ele transferiu para o seu filho as suas dores. Às vezes nós transferimos as nossas dores para as pessoas que estão próximas a nós. Às vezes as pessoas estão tão amarguradas, tão chateadas, tão revoltadas, que elas transferem as suas dores para outras pessoas. Eu não sei se alguns dos irmãos já tiveram aquela oportunidade de conversar com alguém e falar assim, hoje eu estou sem paciência, eu não quero saber de nada não.
Estou sem paciência, não conversa comigo. Não, que eu estou sem paciência. Me deixa quieto, me deixa quieto. Me deixa quieto. Você não tem nada a ver com a situação. Você não tem nada a ver com a situação. Me deixa quieto. E você sai dali, nossa, pessoa grossa, vem com não sei quantas pedras na mão, quantas patadas está me dando. Uma transferência. Então aqui, esse pai transferiu para aquele filho que estava no coração dele. Ele não permitiu que o Senhor trabalhasse no coração dele. E uma das coisas que nós precisamos fazer, se temos alguma raiz de amargura, é permitir que o Senhor venha trabalhar no nosso coração e tirar essas raízes de amargura. Tudo quanto nos entristece. Cada um de nós aqui que somos adultos tivemos uma infância. E cada um de nós temos uma experiência de infância. E de repente experiência não boa. Todos nós tivemos uma adolescência, uma mocidade, o início de fase adulta, da vida adulta, e tivemos algumas experiências desagradáveis. Mas não só porque essas experiências desagradáveis acontecerem em nossas vidas, que nós vamos viver com aquela raiz de amargura no coração e transferir essas nossas dores para quem está perto da gente, perto de nós. Esquecendo aqui, ele esqueceu das coisas boas. Já observaram que quando você está aborrecido, hoje, se você der um tapa em uma pessoa, dá um tapa em uma pessoa, e a pessoa for na delegacia e der parte de você praticamente na mesma hora você vai embora. Agora chuta um animal, você vê o que acontece. E às vezes nós estamos tão aborrecidos que o cachorro ou o gato, quando passa perto da gente, nós queremos descontar no cachorro e no gato. Nós queremos transferir a nossa dor para o cachorro e para o gato. Quando não transferimos para as pessoas que estão próximas a nós, esposa, esposo, filhos, netos. Então nós precisamos ter muito cuidado. Ele transferiu para o seu filho as suas dores. Ele estava tão assim, deprimido, que ele, vou colocar o nome dessa criatura aqui de desgraça, porque tenho sofrido tanto, meus filhos, ladrão de gado. Vou colocar o nome do meu filho aí de desgraça ou de coisas ruins. Mas só que, em meio a essa tempestade, ele esqueceu de ver, e lá em Crônicas, capítulo 7, versículo número 24, sua filha Será. Ele tinha uma filha também. E uma filha que não era pouca coisa. Observe o versículo número 24. Será. A sua filha foi Será, que edificou, olha só, uma menina, uma mulher, edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, quer dizer, 2 cidades, como também a Uzem-Seerá. Ele não conseguiu ver o que a filha estava conquistando, o orgulho que a filha estava trazendo. Mas ele estava tão amargurado, tão entristecido, porque ele só estava vendo as coisas ruins. E nós não podemos ficar olhando somente para as coisas ruins. Nós temos que olhar para as coisas boas, coisas grandiosas que Deus tem feito, que Deus fará em nossas vidas. Nós precisamos olhar para, ter um objetivo das coisas boas que o Senhor vai colocar diante de cada um de nós. E aí, o que nós podemos aprender com essa trajetória de Jacó, José, Efraim, os dois filhos de Efraim? O que nós podemos tirar, tomar como lição de tudo isso que nós estamos... A Bíblia é magnífica, irmãos, porque ela não esconde nada. Ela nos coloca como ensinamento. Como ensinamento. Certamente o que eu estou falando aos irmãos nesta noite, de repente já aconteceu contigo. Alguma coisa que te entristeceu muito. E você procurou descontar na pessoa que está ao seu lado. Chegou aborrecido do trabalho e em casa, desconta na esposa. Aconteceu alguma coisa no meio de transporte, no retorno para casa, desconta nos filhos. Então nós temos que observar e termos bastante atenção para não descontarmos nas outras pessoas o que aconteceu de ruim em nossas vidas. E olharmos e vermos as coisas boas que Deus tem nos proporcionado.
Ele olhou apenas para os 2 filhos, que eram ladrões de gado, mas esqueceu de olhar para a filha que conquistou cidades. Não foram os filhos que conquistaram a cidade, a filha dele conquistou a cidade, algumas cidades, mas ele não conseguiu, o coração dele estava tão... Eu vi em algum lugar o coração peludo, estava tão com o coração peludo que ele não conseguiu ver as coisas boas que Deus tinha colocado diante dele. E às vezes nós não conseguimos ver. E quais as lições que nós podemos tirar dessa situação? Lidando com a dor, em primeiro lugar, a primeira lição, lidando com a dor e o luto. O luto é natural, mas a dor precisa ser processada. Às vezes existe transferência da dor para outras pessoas. No caso aqui, transferência da dor para Beraías. O luto, às vezes, ele é natural. O luto é natural. E às vezes nós temos a péssima ideia que o luto é só da morte de uma pessoa, mas na perda de alguma coisa que nós gostamos também, tirando uma pessoa que convive com cada um de nós. É considerado luto também. Então, o luto é natural, mas a dor precisa ser processada. Nós precisamos trabalhar com esta dor. Precisamos permitir que o Senhor Deus trabalhe em nosso coração nesta dor, porque senão nós vamos acabar transferindo a dor para uma pessoa que não precisava, para uma pessoa que, estava totalmente fora do contexto. No caso, Beraías aqui. Então, às vezes, nós não processamos essa dor que está dentro de nós. A palavra do Senhor, logicamente, ela é autossuficiente. Mas Deus sempre coloca alguém ao nosso lado para nos ajudar. Deus sempre coloca e sempre colocará alguém ao nosso lado para nos ajudar. Deus deu sabedoria aos homens também, às mulheres também, para trabalhar nesta área, para poder nos ajudar, para processar esta dor, trabalhar esta dor que nós estamos sentindo. E infelizmente aqui, ele não entendeu isso, mas como lição, nós precisamos trabalhar esta dor. Se alguma coisa está te machucando, te sufocando, peça a Deus que Ele trabalhe nesta dor que você está sentindo. Peça a Deus que Ele, diminui, atenue o que você está sentindo no teu coração. A segunda lição que nós aprendemos aqui, dessa situação todas, a soberania de Deus sobre a dor. A soberania de Deus sobre a dor. As bênçãos não estão isentas. Não nos isenta da dor. As bênçãos não nos isenta. Repetir aqui, a bênção não nos isenta. Não nos isenta da dor. As bênçãos de Deus não nos isenta da dor. Não é porque nós somos abençoados que nós não passaremos por dificuldades. Então, precisamos pedir ao Senhor Deus, a soberania de Deus, sobre este momento de dificuldade que nós estamos passando. Esse momento de dificuldade que você está passando, as bênçãos não nos isenta da dor. Você é abençoado. Eu não posso chegar daqui e falar assim, eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, minha irmã, porque você já é abençoado. Mas isso, você é abençoado por Deus. Por Deus. Mas isso não te isenta de uma dificuldade na sua vida. A terceira lição que nós podemos aprender também, dessa tragédia, uma tragédia na família. Verdadeiramente foi uma tragédia na família. As consequências das nossas escolhas. É um ponto crucial também aqui. Se os 2 filhos enveredaram por aquele caminho, e a filha não quis entrar naquele mesmo caminho, foi uma escolha que aqueles 2 fizeram. Às vezes a influência dos amigos, das pessoas próximas, pode nos levar para lugares terríveis. Nós precisamos ser muito seletivos em relação às nossas amizades. Precisamos ser bem assim, observar quem está ao meu lado, querendo seletivos. Precisamos sermos seletivos para saber quem está trazendo uma palavra boa, uma palavra de incentivo, uma palavra de crescimento. E aquela pessoa que está ao seu lado não te traz uma palavra de crescimento.
Então, quando observamos aqui as consequências das nossas escolhas, escolhas erradas, consequências trágicas. Escolhas erradas, consequências trágicas. Se você escolher péssimas amizades, as consequências serão trágicas. Na vida secular, na vida estudantil, na vida profissional, na vida espiritual. Nós precisamos ser seletivos também. Ver com quem nós estamos abrindo o nosso coração, quem está ao nosso lado, dizendo que é o nosso amigo. Porque nem sempre as pessoas que estão ao nosso lado são amigos, são pseudos, são falsos amigos. Já ouviu alguém chegar para você e falar assim: estudar para quê, rapaz? Para que você vai estudar? Você já tem teu emprego. Então fique aí no teu emprego. Mas para quê, rapaz? Você já tem uma faculdade. Por que fazer outra faculdade? Por que fazer uma pós-graduação? Você não está trabalhando? Estou. Então, rapaz, se acomode aí, tá certo, não precisa mais não. Esses não são os verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos, quando você chega para você e fala assim: olha, estou fazendo uma pós-graduação, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. E você fala assim: ó, vai em frente, vou orar por você. Esses são os bons amigos. Eu estou na empresa, num cargo, e olha, estou fazendo de tudo para ser promovido naquela empresa. Eu disse: rapaz, você já não está trabalhando? Fazer de tudo o quê? Vai se cansar mais, vai arrumar problema, você vai arrumar problema para você. Então, quando nós observamos essa quarta lição aqui, a importância de entregar a dor a Deus. A confiança em Deus é fundamental para encontrar a cura, a esperança de um recomeço. Encontrar a cura para um recomeço. Deus, ele é capaz de nos ajudar, ele tem condição de nos ajudar. Às vezes as pessoas não nos ajudam. Às vezes as pessoas até atrapalham. Então, a importância de entregar a dor a Deus. Entregue as suas dificuldades ao Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. Não fique colocando no WhatsApp para todo mundo saber o que você está passando. Não fique colocando no Facebook tudo quanto você está passando, porque tem pessoas que certamente estarão orando por nós, mas tem pessoas também que estarão olhando e falam assim: lá, também, lá, tá vendo? Eu não falei? Eu disse, eu sabia. Nem todas as pessoas que entram na mídia são pessoas que vão entrar para te ajudar em oração, para se aproximar de você e falar assim: olha, pode contar comigo. Então, quando vem falando aqui a importância de entregar a dor a Deus, converse com Deus, abra o teu coração para Deus, abra o teu coração para Deus. Então, quando a pessoa vai lá, bota no status o que aconteceu com ela, quantas pessoas vão tomar conhecimento? Tem um negócio para te contar. Tem um negócio para te contar. Olha, tu promete que não vai falar para ninguém, mas já está lá no status da pessoa. Ela já colocou. Então, a importância de entregar a dor a Deus. Coloque diante do Senhor, porque Ele, com certeza, Ele irá resolver a sua questão dentro do tempo dEle. Com toda certeza. No tempo dele, ele irá resolver a sua questão. Você entregando essas questões nas mãos dele. A confiança em Deus é fundamental para encontrar a cura e a esperança de um recomeço. Quando você pensa que é um ponto final, ok? Já foi falado por diversas vezes aqui nesse púlpito, Deus está colocando uma vírgula. E quando você coloca uma vírgula, subentende-se que haverá uma continuação naquela conversa, naquela frase, ou naquela oração. Deus vai dar continuidade. Então pense que Deus pode dar continuação, trazer um recomeço na sua vida. As pessoas às vezes com o coração endurecido: eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber daquilo, e nem me fale mais sobre isso, e nem me fale mais sobre aquilo. Eu não quero mais saber. Para mim chega, para mim acabou, não tem mais jeito. Como que não tem mais jeito? Deus quer trazer um recomeço para cada um de nós. Um recomeço em todas as áreas, em todas as esferas. Deus quer nos ajudar e está sempre pronto. Está e sempre estará pronto
para nos ajudar. Observem essa trajetória. Bisavô abençoado, avô abençoado, pai abençoado. Os filhos também poderiam ser abençoados. Uns fizeram uma escolha errada, mas teve uma outra menina, a filha teve uma escolha certa. Mas mesmo que esses errados, alguém chamasse eles para se enveredar num roubo de gado e falasse, não, peraí. Isso aqui não é bom. Isso aqui não está dentro do que eu aprendi. Não, eu não quero não. Desculpe o termo, mas estou fora, não conta comigo. Teriam feito uma escolha boa para a vida deles. Mas se deixaram levar. E nisso que se deixaram levar pelas amizades, igual muitas pessoas se deixam levar pelas amizades, acaba se enveredando por um caminho ruim. Então nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E quando eu escolho alguma coisa ruim, alguma coisa que não seja agradável a Deus e salutar a sua vida, isso pode se tornar uma tragédia. E essa tragédia aconteceu na família de José. Queridos, não projete nos outros sua frustração de sua vida. Não projete nos outros sua frustração de sua vida. Não jogue, não transfira para ninguém a sua frustração. Se você está com algum tipo de dificuldade, ninguém tem culpa daquela sua dificuldade. Da dificuldade tua não, da dificuldade que você está passando. A dificuldade não é tua, você está passando por aquela dificuldade. Isso não jogue a sua frustração, a frustração que está em você, na vida de outras pessoas. Tratar mal a outra pessoa porque algo aconteceu a mim, isso não é justo. Isso não é justo. Beraías não tinha, o filho lá não tinha culpa do que o seu pai tinha passado. E o pai jogou para cima dele maldição. Não, como é que eu vou dizer? Não profetizou maldição, mas colocou no nome dele como desgraça. Porque a dor era tão grande que ele não queria saber o que ele iria fazer, que ele estava fazendo. Jogou para Beraías, que não tinha nada a ver com a situação. E Deus quer que estejamos sempre abençoando as pessoas que estão ao nosso lado. Não deu certo na sua vida, não é culpa de ninguém. Se alguma coisa não deu certo na sua vida, não é culpa de ninguém. Não é culpada, a igreja não é culpada. São as nossas escolhas. São as nossas escolhas. Isso, sim, é que traz consequências em nossas vidas. Não deu certo na sua vida, não culpe ninguém. Não culpe ninguém. A igreja não é culpada, seu pai não é culpado, sua mãe não é culpada. Seu filho não é o culpado. Eu não posso transferir para as pessoas algo que eu fiz, algo que eu cometi. Não jogue para ninguém, não seja, ou melhor, a igreja também não tem culpa, a igreja não é culpada. Já fechando, porque hoje é o culto das respostas, tem uma frase de Andrei Moreira que ele diz o seguinte: se você não sabe curar do que te feriu, você vai sangrar em cima das pessoas que não te cortaram. Se você não se curar do que te feriu, se você não se curar do que te feriu, você vai sangrar em cima das pessoas que não te cortaram. Isso acontece por demais. Isso quem deixou escrito foi Andrei Moreira. E é uma coisa que é real. É real. Nós transferimos, nós descontamos em cima de quem não tem nada a ver com um problema, com a dificuldade que nós estamos vivenciando. Uma tragédia que aí as pessoas falam assim: ah, pastor, maldição hereditária. Não, maldição hereditária não existe. Uma vez que você aceita o Senhor Jesus como Salvador, toda a maldição já foi quebrada. Toda a maldição já foi quebrada. São as escolhas que as pessoas fazem. E aqui eu agradeço ao Senhor porque Ele nos mostra, nos dá algumas lições de como proceder na vida. Como que eu devo ser conduzido pela palavra.
Não ser conduzido pelo que os homens falam, mas pela palavra. Pela palavra. Se nós falamos que ela é a nossa regra de fé e prática, regra de fé e prática, e eu não coloco em prática, como eu posso ter uma vida que, sabe, crescendo a cada dia em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Podemos crescer em um determinado aspecto e em outro aspecto não crescermos. Mas quando a Bíblia nos fala sobre bênção, que todas as famílias seriam abençoadas, a tua família também tem de tudo para ser abençoada por Deus. Mas vai depender muito da sua escolha. Depender muito daquilo que você escolher dentro de casa. O que você vai escolher fora de casa. O que você vai decidir fora de casa. Que o Senhor Deus continue nos abençoando. Que o Senhor Deus continue, porque os nossos avós foram pessoas tementes a Deus. Os nossos pais foram tementes a Deus. E não veio assim, passa para o teu filho que faça isso assim, assim, assim de errado, porque eu fiz também de errado. O pai não vai falar para o filho, olha, fala isso para os teus filhos, porque eu fiz isso assim, assim, assim de errado. E o pai não vai falar assim, fala para os seus netos também, que continuem no erro. A orientação é que nós possamos sempre crescer. Eu fico alegre quando ouço de alguém que está avançando cada vez mais em todos os aspectos. Eu fico alegre. Quando eu vejo um jovem, um adolescente, que fala, pastor, passei num concurso. Pastor, olha, fui promovido. Eu fico super alegre, porque eu estou vendo que está no caminho certo. E quando nós estamos no caminho certo, a tendência é somente nós decolarmos, nós crescermos. E para um avião decolar, existe uma força contrária, que é o vento. O avião só consegue decolar por causa dessa força contrária. E as coisas contrárias vêm contra a nossa vida e nós conseguimos alçar voo. Alçar voos de águia. Porque nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Temos um Deus que é capaz de tratar desta dor que está no teu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, aqui viemos até a tua casa. O intuito, ó Senhor Deus, não seria trazer uma palavra, ó Senhor Deus, para alegrar o coração de ninguém, ó Senhor Deus. O intuito era trazer a tua palavra, ó Senhor Deus. Mas eu creio em nome e por amor de Cristo Jesus. Se alguém estiver passando por um momento de turbulência na vida, ó Senhor, tu és capaz, ó Senhor Deus, de ajudar esta pessoa. Porque a tua palavra nos mostra, a tua palavra nos garante, ó Senhor Deus, que nós nunca estaríamos sozinhos, ó Senhor Deus. Muito obrigado pela tua infinita misericórdia. E nos ajude, ó Senhor Deus, a trabalharmos com essas dificuldades que surgem de repente, ó Senhor Deus. Quando menos esperamos, ó Senhor Deus, esses problemas surgem diante de cada um de nós. Mas dai-nos força, ó Senhor Deus, dai-nos entendimento, Pai, dai-nos sabedoria, ó Senhor Deus, para enfrentarmos, para lidarmos com estas situações, ó Senhor Deus. Em o nome de Jesus, nos ajude, porque tu sabes o quanto nós precisamos. Quantas pessoas estão com o coração amargurados, ó Senhor Deus. Não me refiro aqui a esta igreja, ó Senhor Deus, mas espalhada pela face da terra, ó Senhor Deus. Quantas pessoas entristecidas, raízes de amargura aprofundando cada vez mais, Senhor Deus, a fim quase de desmoronar, desfazer um alicerce de uma casa, ó Senhor Deus, devido à profundidade dessas raízes de amargura, ó Senhor Deus. Dá-nos entendimento, ó Pai, nos ajude, ó Senhor Deus, porque nós precisamos da tua ajuda, não somente hoje, ó Senhor Deus, mas em todos os momentos da nossa vida, ó Senhor Deus. Eu te peço, ó Senhor Deus, pelos enfermos da tua igreja, não permita, ó Senhor Deus, que essa dor, essa enfermidade dos teus servos possam ser transferida a nível, ó Senhor Deus, de raiz de amargura para o seu próximo, ó Senhor Deus. Seja filho, cônjuge, parentes, ó Senhor Deus, não permita, ó Pai. Mas nós te pedimos em nome e por amor de Cristo Jesus,
Que teus filhos possam sair daqui nesta noite, ó Senhor Deus, esquecendo, ó Senhor Deus, deixando para trás, ó Senhor Deus, tudo quanto as machucaram, ó Senhor Deus, tudo quanto as feriram, ó Senhor Deus, e saia com uma esperança no coração, sabendo que Tu és aquele que tirou, ó Senhor Deus, aquele peso do nosso coração, da nossa mente, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor. Eu te peço, ó Pai, porque hoje é culto da família e houve essa tragédia na família, ó Senhor Deus. E nós não estamos livres dessas tragédias, ó Senhor. Mas estamos aqui, como Teus servos, te pedindo a Tua proteção sobre nossas vidas e sobre nossas famílias, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor daquele que reina e reinará para sempre, que é o Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.